feedback de hoje a gente vai falar sobre, entre aspas, né, a proporção que tem de robotização e automatização para população, a cada 10 mil habitantes, o número de robôs, né, ou a quantidade de automação que tem em cada um dos países, e aqui tem um ranking, né? Depois a gente pode falar para vocês, né? No geral, no Google se acha fácil, né? Eu acho que a fonte aqui que está dando é Statista, né? É um portal, né, de estatística. E aí ele vai lá e elenca os países, né, que estavam, como eles estavam em 2017 e como eles estão em 2022. E o que salta aos olhos aqui dos três, né, vários deles estão no top, acho que são 10, né? Mas tem alguns que são assim, é surreal o nível de avanço nessa proporção, né? A gente olha para a Coreia do Sul, China e Suíça, né? E por motivos diferentes, né? Você está vendo aqui a China para avançar a produtividade, né? Mas mesmo tendo uma população grande, ela está avançando nesse sentido, né? A gente já sabe que tem inclusive a Xiaomi Dark Factories, né? Que são fábricas escuras, não tem nem mão humana mais confeccionando, né? Ou juntando as peças, é tudo automatizado, né? Só os insumos e as peças entram, né, ali dentro. Coreia do Sul segue a mesma linha, né? Apesar da população, e aí tem uma outra questão. A Coreia do Sul, junto com o Japão e alguns outros países, está decrescendo vertiginosamente a população, né? E aí a gente entra naquela discussão que a gente já falou no passado, né, Silão? Pode chegar num ponto que para contrabalancear esse problema sistêmico, né, de queda de natalidade acentuada nesses países menores que estão vindo antes do resto do mundo, a gente sabe que o mundo inteiro vai passar por isso, já está passando, né? Envelhecimento da população, depois decaimento, talvez culminando com o que a gente já falou no passado, em 2100, mais ou menos, da população mundial decair. Nesse processo mais acentuado está Japão, Coreia do Sul e alguns países europeus, né, no processo. E aí o que que acontece? Você vai ter que ter alguém que faça a função se você não tem gente. Você vai ter uma galera mais velha e talvez não tenha base para sustentar a previdência ou até para sustentar a produtividade do país, porque o Japão e a Coreia do Sul exportam para o resto do mundo, né? A gente esquece aí das marcas grandes, né, de TV, de carro, de tudo. O mundo consome o produto deles. Então, para manter essa roda Uhum. girando, você vai ter que ter automação entrando no lugar da mão de obra que está gradativamente sendo reduzida e perdendo, né, mão de obra, né? Perdendo população, né? Que você acha, Silão? Não, talvez até o alto investimento aí na automação seja por alguns par de alguma coisa, não só por talvez ser mais barato a longo prazo, mas talvez uma previsão de que ó, vai chegar um ponto que vai faltar mão de obra, né? Para quem olha hoje para países não mais desenvolvido, mas que se desenvolveu antes, né? Por exemplo, vários lugares da Europa tem esse problema, né? O pessoal tentando, ó, a gente precisa de mão de obra, precisa de mão de obra jovem, tal, com filhos, para trabalhar, para repor população. Pode ter, pode ser que alguns países tenham antecipado isso e falou assim, ó, pum, vamos automatizar, porque quando tiver a escassez de mão de obra, a gente não vai sofrer, né? E tem dois problemas disso que a gente não está falando. E a gente aqui, para deixar claro, eu, na posição de um refugiado, de alguém fugindo, você não sabe o desespero que é você não querer fazer parte de uma guerra ou de um conflito de novo e você querer fugir desse lugar. Eu não tenho nem como pensar, mas eu me coloco no lugar indiretamente. Eu ia entrar em desespero, eu não posso construir minha vida no meu país de origem. Eu amo meu país, amo minha terra, eu quero estar com os meus. Mas eu não posso, eu sou obrigado a vazar desse lugar, correndo desesperado de uma guerra ou de um problema que for ali. Então essas pessoas estão saindo. O fato é, como a imigração ela é desigual, ela não está sendo bem distribuída, vira, dependendo do país, um problema sistêmico de sistema social de previdência, de como vai atender toda aquela população que tiver problema de saúde no sistema público. Isso pode ser um problema muito grave, porque muitas das pessoas estão chegando, não estamos falando de todos, porque a gente sabe, né, em vários países que estão entrando no Brasil de imigrantes, está sendo mal utilizado porque eles têm preparo técnico, né? São mão de obra qualificada. A gente está falando de mão de obra qualificada muitas vezes, né? Mas muitas vezes, nesses outros casos, eles não são qualificados. E aí talvez entre em grande quantidade, não consegue entrar no sistema de trabalho natural e da economia local e não consegue fazer esse cidadão trabalhar em prol da sociedade para conseguir devolver grana em termos de tributos, né? Para conseguir manter o sistema regulado, né? Muitas pessoas chegam lá e não têm como conseguir emprego, porque muitas vezes é rejeitado dentro da sociedade, né? Não é bem visto. E outros casos, que é muito pior, não tem qualificação para conseguir ser inserido no mercado de trabalho. E aí você entra num ponto que a gente já falou no passado, que as pessoas cada vez mais, né, cargos, empresas e tal, que vão querer um certo tipo de mão de obra, não estão conseguindo com essa mão de obra que está entrando, porque a barreira de entrada está muito mais alta, né? Daqui a pouco a automação já está pegando ali, a gente vai falar em outras pautas, né? Que o trabalho de fast food nos Estados Unidos, ele é sempre muito mal visto ao longo da história dentro da sociedade. E o que está acontecendo? Muita pouca gente está querendo pegar esses empregos, as empresas estão indo para o caminho da automação. Inclusive, Chapeiro, né?
chapeiro, etc. e outras coisas ali de atendimento, vai ser tudo autônomo. Os caras vão fazer um hambúrguer Reduzindo as automatizado. opções de trabalho do 02, né? Exatamente, eu não vou nem brincar com isso, já tá bom de brincar, né? O cara tá na dele lá, deixa ele na dele. E aí, esse cara, né, e outros mais ali de empregos de entrada, né, e inclusive empregos que daqui a pouco pode ser assim, transporte, né, aplicativo e outras coisas mais, entrar nessa onda que, não, assim, você não tem empregos de entrada sem qualificação, ou que a pessoa possa aprender rápido e entrar, né? E aí você entra nessa onda que está acontecendo, nessa bola de neve. Você vê, por exemplo, e é uma, sem, com todo respeito ao país que a gente está falando, o Japão. Existe uma xenofobia forte, eles não querem escancarar a entrada, né? De pessoas que não têm a origem deles, né? Ou até pessoas que têm a origem deles, que talvez tenham migrado para os Estados Unidos, para o Brasil ou para outros países, estão fechando a comporta para não entrar. E eles não estão querendo deixar a imigração abrir a porteira e deixar entrar, como aconteceu na Europa, né? E aí o Japão pensa o seguinte: eu não quero, eu quero me manter com essa ideia que, na minha opinião, é problemática, né? De você não querer Uhum. misturar a etnia, preservar a etnia, que como brasileiro, naturalmente, duas vezes eu penso que isso é uma bobeira, né? Mas vai de cada um, que talvez seja perder a identidade do país, eu até entenda, né? Mas você fazer de uma forma estruturada traz um benefício para o japonês, né? Eles estão nesse caminho. Qual que é o caminho que eles vão pegar? Eles estão rejeitando e não querem, não querem, não querem. Vamos fazer esse negócio virar autônomo. Quase a sociedade Automatizar, inteira com certeza. a sociedade inteira, se daqui um pouco você vai estar entrando num posto de atendimento em algum lugar, não vai ter humano atendendo ninguém, vai ter humanos vivendo no coração ou sendo, né, contribuinte, entre aspas, não tão contribuinte assim, mas os mais velhos só gente velha ou poucas pessoas novas, sendo todo abarcado e atendido só por automação. O país não vai ter quase gente, só vai ter automação e um punhadinho de gente, né? Ah, eu acho assim que até é complicado, o pessoal fala assim, não, mas a automação vai gerar mais emprego do que tirar. Tem o que alguns defensores da automação falam, né? Só que você vai estar gerando emprego de que vai exigir alta qualificação. Bons cursos, entendimento de informática avançada, inteligência artificial, né, programação, linguagem, robótica, isso aqui, daquilo. E você vai, como você bem falou, vai tirar os empregos de entrada, né? O primeiro emprego de muita gente, por exemplo, o que está sendo muito investido é call center, atendimento de telefone, condução de carro, né? Eu tive a oportunidade de dirigir um elétrico chinês, é surreal o nível de tecnologia que o negócio tem. A moto me ultrapassou no ponto cego, eu vi ela passar na tela no dashboard do carro, lá como se fosse um videogame. Eu vi a moto lá de trás, passou do meu lado e eu vi ela indo embora. Tem as faixas definidas, se eu entrar na faixa que não é a minha, ele apita o carro, fala, "Pi, pi, pi, pi." Se eu der seta, ela sabe que eu tô dando seta e deixa eu entrar sem fazer barulho. Assustei, fiquei assombrado, que eu era um cara que desconfiava que talvez os carros fossem virar automático um dia, assim, de dirigir sozinho, né? Você vai acabar até o Family Guy brinca com isso, né? Que eu Você, eu quero ser motorista de Uber. Ah, tá bom, a camisa dele estoura, ele pega uma coisa assim, e fala com sotaque, né? Que a brincadeira é uma brincadeira com um fundo de verdade, né? A Uber emprega para qualquer um que tiver acesso a um carro. Ah, eu não tenho carro, aluga, na confiança de que você vai conseguir pagar, né? Você automatiza o call center, você automatiza a direção, você tirou grande parte da mão de obra ali de quem não tem uma qualificação, né? Dirigir, você precisa da carteira de motorista, que aqui no Brasil é caro, né? Outra coisa que tá para ir embora, algumas coisas insalubres, ou trampo científico, né, que seria limpeza, essas coisas. Então você vai tirando o trabalho de quem consegue trabalhar sem ter uma formação. E você falou ali, só para complementar, você está completamente correto. E ainda ele falou do fast food nos Estados Unidos. As pessoas, mas isso é Estados Unidos. Não é, porque a gente está vendo o mercado serem automatizados, né? Os mercados estão ficando automatizados, você está passando por self-checkout, eu faço questão, eu sei que é um mover contra a corrente nesse sentido, mas eu me coloco no lugar das pessoas que estão lá. Se eu vejo que está lotado, aí eu uso, né? Mas se não está lotado, eu vou sempre no atendimento humano, né? E aí tem uma corrente no Brasil que está surgindo de pessoas mais velhas que querem conversar, e aí o mercado é voltado para a pessoa ser tipo uma terapeuta. Ela fica lá passando as compras, mas ela vai conversando. Senta, toma um cafezinho com a pessoa e tal. Isso é para sanar uma lacuna, né, de comunicação humana. Mas vamos falar na questão do fast food, né? Notoriamente, quem já conheceu aí, já, né, fez intercâmbios ou viajou, tem muita. Hoje em dia tem muito imigrante de um lado para o outro. Outra coisa que é um bom emprego, né, e ajuda muito pessoas que entram, por exemplo, você vai lá em um indiano, notoriamente uma cozinha conhecida e bem vista em vários países. Você pega a sua família, pega um punhado junto e faz um restaurante indiano. Mas aí o que acontece? Do jeito que está avançando a automação e a cadeia de alimentos,
vai cada vez mais disputar valores, os valores vão ficar cada vez mais baixos, talvez as pessoas não consigam, até nesse sentido, montar um restaurante da comida local delas, né? Em outro lugar. Elas não vão conseguir manter estrutura, manter custo, porque os custos de alimentação, né, e de muitas vezes outros alimentos ali, né, de forma como se fornece, o serviço, vai ficar tão baixa a barreira que não compensa também você abrir um restaurante sendo um imigrante em outro lugar. Mais um emprego que se vai, né, que você não consegue fazer a comida do seu lugar em outro país, né, para conseguir se sustentar, conseguir tocar a vida, né? Abrir restaurante no Brasil já não é fácil, né? Acho que lugar Exatamente. nenhum do mundo é fácil abrir restaurante. Você vê aqui vários que tentam, às vezes o cara põe dinheiro ali da poupança de meia vida, né, do cara, ele bota, investe numa lanchonete, num food truck, um negócio assim, num restaurante, e às vezes não dá certo, você vê o cara ter que fechar as portas, né? Então imagina na condição de o cara vindo da imigração, né? É complicado. Exatamente. Aí que acontece? Se dá certo e o cara fica bem empregado aqui, você cria xenofobia porque o cara tá roubando meu emprego. Aí se você não emprega bem o cara e ele fica pra rua lá, fica trazendo esses vagabundos pra cá, entendeu? Então não tem meio termo. Você vai alimentar o ódio, né, contra esses caras de alguma forma. Então seria que ser bem estruturado justamente para não gerar problema, né? Então ter controle. Falei assim, ó, escuta, eu quero receber vocês, mas falei assim, ó, eu não tenho emprego por enquanto. Se eu te receber, vou ter um problema grande aqui, né? Então alguns países fazem bem isso, né? Por exemplo, a migração para o Canadá. É um país de porta aberta, mas ele é bem minucioso o processo, né? Você tem que explicar, ó, eu falo idioma, não falo, só tenho essa qualificação profissional, aquela. Eu ia fazer um adendo de leve. Você tem completa razão, mas assim, quando você conversa com pessoas que estão indo para Portugal, para o Canadá, até nessas, é tão Hum. complexo o problema, a gente está saindo do principal, alguém falou aqui para ir para outro. Mas é interessante de falar isso. Você acha que é simples? Ó, vamos lá, tem emprego, É um você tá problema do certo. futuro. Você tá certo. Não, o problema já é atual, porque não tem emprego para todo mundo. Já não tem emprego, né, para o povo local, porque muitas vezes o povo local não consegue fazer a migração de áreas diferentes, né? Você já está com. Uns estão há 30, 40 anos fazendo emprego que não precisava de extremo preparo, né? Então você já tem um problema interno de empregabilidade na Europa. Europa tem gente que não consegue emprego, porque está sucateado, a economia tá estagnada. E aí você chega no Canadá, que é um outro problema que tem na Europa, tem no Canadá e tem em Portugal. Toda essa locomoção globalizada de pessoas desloca de um lugar e leva para outro. Quando você desloca para um outro lugar, o que que essas pessoas precisam? De comida, trabalho, condição de vida, saúde e moradia. Moradia, né? E aí o que acontece? Você vai no Canadá, em Portugal, isso, qualquer um conversando com quem mora lá ou já viajou para lá, você vai ouvir o povo falando assim: putz, mas não tem, tá esses valores gigantes aqui. Mas por que que tá esse valor gigante? Primeiro, nos Estados Unidos você libera empresa grande de comprar imóveis, e eles chamam de unifamiliares, né? Imóveis que famílias iam comprar para entrar no mercado imobiliário, ou imóveis que são um pouquinho maiores, mas que todos eles são fruto de aluguel, que se alguém colocasse para alugar, ia conseguir lucrar em cima. Chega conglomerados, empresas grandes, né? Vão lá e compram o estoque de imóveis. E aí falta imóvel para o povo local, imigração junto caindo, um monte de gente se degladiando por poucos imóveis. E o zoneamento urbano não muda. Continua do mesmo jeito, ninguém constrói mais casas, não constrói mais moradia vertical, né, que é para alojar as pessoas. Muita gente disputando e os valores vão nas alturas. Acontece isso no Canadá, acontece em Portugal. Muitos nômades digitais vão concentrando em determinados lugares, vão subindo os valores dos imóveis, né, vai jogando lá para cima. Então tem essas anomalias que vêm pessoas se deslocando de lugares que são de território de guerra, gente saindo de países que são mais pobres para países que, em teoria, são mais ricos. Você tem um conglomerado de pessoas disputando as mesmas coisas e os recursos em determinados lugares. Junta isso tudo, você tem um problema sistêmico social que a gente tem, que a automação tende só a exacerbar mais, porque menos ainda a oferta de trabalho, menos ainda a oferta de outras coisas que pode trazer problema maior a longo prazo, né? A gente está esquecendo disso. Lá no passado, a gente esquece, nós aqui temos sangue de imigrante, todos nós aqui, né? O Brasil é composto de gente imigrante, de povos nativos misturado com imigrantes. Alguns por vontade própria, outros não, né? Vamos deixar isso muito claro, né? Tem misturas. Aqui no É, nosso sangue, a gente tem misturas à base da pancada e mistura de gente que se gostou de verdade, é um dentro das catadão, né? entrelinhas. Misturado. Aquele lá atrás não acontecia porque precisava-se de imigrantes, porque tinha muita terra e pouca gente. Então precisamos de gente para lotar essa terra, para fazer ela girar, então não precisava de muito preparo. Você podia ter muitas pessoas que vindo para a parte agrária, trabalhar a terra, tal, ocupar a terra muitas Lavoura, né? vezes. Não, e não só lavoura, mas você tinha gente para ocupar para não ser invadido, porque faltava gente para ocupar a terra. Agora é o inverso, meu amigo. Tem É gente muita como. gente interessada no território, né? Exatamente. E Invasão agora holandesa, invasão não sei das quantas.
E tinha que manter para se proteger dos hispânicos, né, embaixo do pessoal que estava ali ocupando o Uruguai, hoje ocupou o Uruguai, Argentina, toda a bacia cisplatina, aqui no Brasil a gente viu isso muito claro, né? Mas o que eu quero dizer, muita gente imigrante e ninguém via mal, assim, ah, tá vindo imigrante, maravilha, tá bem-vindo e tal, porque não tinha disputa por recursos. Agora, quando você junta uma Sendo branco, galera tá tudo certo, né? Pode vir, né? e não só isso, além desse preconceito que já existe, já é sistêmico do que a gente teve no passado, você junta uma galera e pensa o seguinte: ué, mas a gente também foi imigrante, tem que ser imigrante. Por que que a gente está tendo preconceito com o imigrante que está entrando para fazer? Porque a gente está tendo problema interno de escassez de recursos, escassez de coisas que eram para estar disponíveis para todo mundo. Para o povo local não tem muitas vezes. E para o povo que está vindo também não tem. E aí vira o quê? Um acatado e muita gente concentrada, sem planejamento, sem estruturação e sem o mundo participar de abrigar pessoas que estão sofrendo essas coisas. Tinha que ter uma iniciativa global, isso a gente já falou no passado. Não faz isso, exacerba o problema. Começa a vir tudo que é de pior do ser humano, né? Animalesco, né? Preconceitos, tudo vem à tona porque estão disputando, né, metro a metro, comida, emprego, e aí fica difícil, né? E ainda com a O automação. Cortiço fala um pouco disso, né? Dos sentimentos animalescos, tal, algumas metáforas ali no uso lá do autor, até esqueci quem escreveu o Cortiço. A automação só vai Hum. acentuar isso aí exponencialmente, né? Porque a questão não é se, né? Quando? Quando vai chegar no Brasil? Quem você falou, os caixas já começou. E tem coisa que é difícil você lutar contra porque é conveniente. Eu vou pro mercado na correria, eu olho a fila, eu olho o caixa automático vazio. Ah, eu não espero, velho. Eu passo, eu bipo tudo e vou embora. Foda-se o Entendeu? mundo! Foda-se o Não, mundo! outra coisa que eu tava discutindo, né? O pessoal falou assim, pô, é, Ah, preço da gasolina, isso aqui tem. ah. Nos Estados Unidos, você tem a opção de ir num posto que tem frentista ou no posto que não tem. Autoatendimento ou não, é assim. E o preço é muito diferente, entendeu? E aqui você paga por tudo, porque você está pagando o salário do frentista. Tem automações ou autosserviços que são tentadores. Quem que não ia querer uma queda no preço do combustível aqui na bomba? E com certeza o maior custo do posto de gasolina hoje é o funcionário, né? Então não estou falando, eu sou a favor disso e tal de coisa. Até porque tem outras maneiras, né, de você deixar, né, você aumentar a autonomia do país, né, voltar os 2 terços lá que tá parado, né, de produção, de refino. Dá para você resolver, né? Mas a gente quer uma solução rápida. Não, vai resolver? Opa, eu quero. Então, como eu falei, tô no mercado lá, tô com pressa, dá aquela ansiedade, olha a fila cheia, olha para automático. Eu vou para automático, não pego fila não. Então, tem automações que vão vir e vão ser muito tentadoras. Você não viu, né, o que Passei aconteceu há aqui pouco? no Diga, 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 um desculpa te amigo meu interromper. mora num condomínio legal aqui em Paulínia e tal. Eu fui com ele, então eu falei assim, vamos comprar um negócio ali rapidinho. Ah, bora, vai no meu carro, no seu. Não, não, tem um mercado X aqui. Você entra, pega o que você quer, você mesmo passa lá, é um mercado vazio, cara. Ainda não chega o absurdo do mercado lá, eu esqueci qual que é a empresa agora. Não sei Uhum. se é da Amazon, que você entra e tudo que você tem tudo que tem no mercado tá pesado, rotulado, com câmera. Você tirou tal, você tem que ter um aplicativo de autenticação no celular, ele já debita da sua conta, você entra e sai assim, papapá. É isso que eu ia dizer, a gente acha que está distante da gente. Você falou assim, a da Amazon, né? Que ainda não chegou no Brasil a tecnologia tal, mas já chegou. Tem em Campinas e tem aqui na região, onde a gente está, aqui em Santa Catarina. Eu não te falei, né? Em São Paulo está muito mais comum isso. Apartamentos pequenos que não têm espaço de garagem, cada vez menores, né, as pessoas vivendo em espaços menores. E dentro desses apartamentos, não se permite, e forçadamente as pessoas não terem, né, muitas vezes, máquina de lavar, secar e tal. Empresa de limpeza de roupas, tal, ela vai lá e compra e cria um espaço público para ela lucrar em cima de lavar roupa, por exemplo. Um espaço que é tudo autônomo, você só põe moedinha e tal e faz tudo lá. Uma lavanderia que muitas vezes funcionava para, se a gente pensar na perspectiva, né, de universitários e tal. Agora tem gente que hoje em dia não, entendeu? Tá atuando dessa forma. Você só pode lavar roupa se você usar uma máquina meio que todo mundo utiliza, que o espaço é comunitário. Você não tem como economizar nisso, você tem que pagar o valor que é para lavar roupa. Também está acontecendo em relação ao mercado. Tem mercados, não sei se você já viu em São Paulo, eu já vi. Você entra por baixo, até levei um susto quando eu entrei ali. Nossa, o que que é isso aqui no meio? Um mercadinho de autoatendimento, cara. Dentro dos prédios, as pessoas não estão nem querendo sair. Antes era feudos, né? Você tinha condomínios de casa e tal, e tinha o Super comércio. cômodo, cara. Eu falei pra você, aqui no meu amigo tem isso aí, pô. Então, Super você cômodo. entra por baixo e o detalhe, não tem, talvez tenha estoquista, né? Cara que chegue lá com o negócio e ponha, né? E reabasteça, tem automação informando para ele, ó, tá faltando estoque de tal, ele vai lá e abastece.
Mas você entra no negócio, é um posto fantasma. Você chega ali em volta, passa os produtos sozinho, entendeu? Sem nada. Passa o Se não cartão sozinho e vai ferrasse embora. ninguém, era uma utopia maravilhosa, né? É, mas Tudo aí. aqui no conforto Hum. da minha casa e tal, né? Só que o problema é que no processo tem gente se ferrando. Não só o povo, se a gente parar para pensar. A gente está falando muito no nível individual. Isso pode virar um problema tão sistêmico que até as pessoas que têm dinheiro não vão conseguir sustentar. Isso tende a virar um problema de todos nós, né? A gente não está falando de um ou outro, porque as pessoas falam, ah, mas vai se criar outros empregos. Beleza. Cinco É empregos que, vão, volta um, entendeu? Volta um, cinco de um. Vai ter uma redução do número de empregos. Isso é lógico, isso não, entendeu? Não vai ser a mesma coisa. Você tá. O intuito da automação é você ao invés de você precisar de 10 pessoas para trocar uma lâmpada, chega uma mãozinha robótica, tira e coloca, entendeu? Você vai tirar 10 para ter um, aí cara, você vai ter uma manutenção na máquina, né? É sabe o que mais é ou o menos isso. grave? Muitas pessoas talvez não atentem para isso, não de maldade, Uhum, de inocência ou de não atentar pro fato ou não analisar número. Tem um filme que eu gosto muito que é A Grande Aposta, né? O Big Short. E lá tem o tal do rombo no mercado uhum, financeiro lá dos Estados Unidos em 2008, imobiliário, né? uhum, E a galera que antecipou o movimento apostou contra, né? Por isso Big Short, né? Que é operar vendido, né? uhum. Então o pessoal apostou contra a economia dos Estados Unidos e os Verdade. caras falaram, nossa, a gente vai ficar milionário e tal, e fazendo dancinha. O personagem do Brad Pitt, que era analítico, matemático, né? Ele falou, ô, para com essa porra aí, né, meu? Pô, por que? Ele falou assim, você entende uma coisa, desemprego nos Estados Unidos sobe 1%, 40 mil pessoas morrem. Então as pessoas não entendem que desemprego é igual gente morrendo. Como sociedade hoje, a gente é voltada para propósito de vida. O propósito de vida das pessoas, se a gente pensar, faz quanto? Acho que mais de 100 anos que o propósito de vida da pessoa é o trabalho, é o laboro, né? O laboral, né? É o que você realmente faz que dá o significado para a maior parte das pessoas, né? Foi colocada essa cultura da nossa cabeça, não criatividade. Aos poucos, uma parte da sociedade virou e viu que a criatividade dentro dessa lógica, né? Tô falando da sociedade moderna, né? Tô falando das sociedades anteriores que tinham mecenas e tal, e tinha incentivo à arte, outras coisas mais dentro de um contexto. Tinha lá gente elaborando, claro que tinha. Mas o foco e o objetivo do mundo capitalista que a gente tem atual é trabalhar em troca de dinheiro, trabalhar para tentar enriquecer. Se a pessoa não tem o trabalho e ela é negada o trabalho, É negado ela, o direito de trabalhar, né? isso, aí o que que acontece? É um direito, seria um Crime. direito. Não, exatamente, aí o que acontece? Não tem esse direito, não consegue ser empregado. A pessoa se sente inútil, porque ela foi incutida na cabeça dela, dentro desse sistema, que se ela não trabalha, ela é inútil, ela não serve para nada. E ela vai lá e retira a vida, entendeu? E aí você entra num ciclo que é vicioso, que essa sociedade Ou morre de inanição, né, bicho? ou morre de trabalhar de exaustão, porque muitas vezes acontece acumulando vários trabalhos de muita gente, seja no chão de fábrica ou de outra forma, ou ela não tem capacidade de entrar no mercado de trabalho, ou ela tem problema de saúde e acaba sendo empurrada para fora do mercado de trabalho. O sistema hoje tem tantas vertentes que a pessoa pode ficar incapacitada de trabalhar ou negada o trabalho a ela, e que isso tudo gera morte direta, porque a gente criou essa cultura, né? A Desliga cultura a é máquina, criada. né? Exato. E aí você tira A as gente vai pessoas para da os extremos, a gente fez uma pauta aqui, nossa, nos primórdios desse canal aqui, quando a gente era pequenininho ainda, quando isso tudo aqui era do, mato. do, do ninja japonês lá de 80 anos, quantos anos o cara tinha? Uma penca A de polícia anos. imaginava que estava atrás de um cara no auge físico, de uns 20, 30 anos de idade. Tá o Sr. Miyagi pulando os pedrinhos. Porque ele não tinha o que comer, cara. Ele tava numa Exato. situação lá ferrada. Devia ter sido um senhor ágil, né? O japonês pratica arte marcial a vida inteira, né? Deve ter se Uhum. cuidado bem. E tava roubando assim, tentava cometer crimes não violentos, né? Ele pegava e saía, fugia pelos telhados, né? É, mas aí o detalhe é o seguinte: aquilo levou um gancho para o negócio. As pessoas que quiserem podem olhar aqui, né, no histórico. A gente nem lembra onde é que tá, nem lembra o nome da pauta. Mas o detalhe é o seguinte: o Japão tem um problema sistêmico. É uma das coisas. A gente já conversou sobre inflação no passado. Foi inflacionando tantos valores que o cara vai receber uma pensão que não é reajustada. Ele se vê numa situação de que ele não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para comer. Aí o cara vai pensar assim: então, eu não quero matar ninguém, eu não quero dar problema para ninguém. Eu acho que eu vou cometer um delito pequeno para ir para prisão, porque eu sei que a prisão nesse lugar não vai ser um lugar mortífero. Ninguém vai catar e me cortar, né? Ou vai fazer alguma coisa comigo lá dentro. Então, eu vou ter um pouco de paz de existência, eu vou poder respirar um pouco dentro da prisão. Então, você cria uma prisão Vai física, ter 3 refeições no dia, vai ter acesso a banho, e aí as pessoas falam, teto, né? Não vai dormir na chuva.
O que que é prisão de fato? É a prisão física ou é a prisão mental? Quando você cria uma realidade dessa, você está pondo as pessoas enjauladas, entendeu? Numa existência horrível, a ponto da pessoa preferir ser presa fisicamente para a cabeça dela ter paz, né? Para ser liberta da mente, né? É complicado, né? Alguém vai olhar assim e julgar, mas pensa, para você considerar um presídio uma boa ideia, velho, você tem que estar muito Muito lascado. explodido, né? Exato, exato, A gente ri, mas é de nervoso, né? De constrangimento. exato. Quem que vai pensar em sã consciência? Ah, acho que na cadeia vai estar mais da hora, hein? Vou pra lá. Ô, louco. Não tem como, cara. Eu Não só, tem. sei lá, você mexeu com gente errada aí, você quer, você quer Exato. ficar seguro. Mas é horrível, cara. Horrível. É oneroso, né? Mas assim, a gente sabe, é oneroso pro Estado. Acho que cada preso custa acho que R$ 1.700 pro governo. Não lembro direito a conta. Mas assim, você tá indo para no Brasil, pelo menos, superlotação, não tem aquela. É um lugar horrível, cara. Ainda não falou da Suíça, que é um caso à parte, eu vou só delinear. Estamos falando de um país que é um paraíso fiscal, entre aspas, supostamente. E aí o que que a gente faz? Ricos estão lá. Eu não quero mais gastar com mão de obra, gente. Então, ó, vamos talvez criar um país que já esconde renda, já tem um polo de renda guardado ali dentro. A maior da população, aluguel é caro, né? O país não foi feito para pessoas regulares, normais, é mais para gente rica. E aí você tem ainda, então, para o nosso bel prazer, a gente não quer ainda distribuir parte desse dinheiro para o povo trabalhar para a gente. A gente tem cenários diferentes. A gente tem um cenário aqui, população despencando, eles estão com problema de conseguir recolocar pessoas dentro, né, entre aspas, recolocar, né, falar num termo melhor, reproduzir a população e se manter num nível interessante para ter um sistema ali, né, de previdência e sistema social funcional. Outro na Europa está lotado de gente em outros lugares, né? Muita gente com automação. Qual que é o propósito de você ter uma automação elevada se você tem uma penca de gente como na China e na Europa? Você tem gente para trabalhar, mas você vai avançando com a automação. Então, você cria um caos social. Não estou falando para não existir automação, a gente tem que avançar, eu entendo isso daí. Mas você está vendo que o problema está vindo nas duas pontas. Você está cortando o trabalho e tendo um excedente de gente que podendo trabalhar, vai criar um caos grande. Então, a tendência dentro desses cenários do Japão e da Suíça, se mantiver desse jeito, eles vão ter uma transição mais, como é que eu não diria natural, mas mais leve, porque não vai ter gente disputando e querendo ir para cima do governo porque não está dando condições de estar cortando o trabalho. Talvez essas pessoas mais velhas queiram isso, vai ficar mais tranquilo de ricos morarem na Suíça e gente velha morar no Japão. Agora, dentro do contexto de pensar na China, na Europa e no Canadá, que falta moradia, falta condição, lota de gente, você vai criando um problema em cima do outro. Daqui a pouco você está se olhando ali, pô, mas a gente tinha que fazer automação. Beleza, mas o que a gente vai fazer com o povo? A gente vai dar renda universal básica? Entendeu? Fica nos problemas assim, né, meio desconexos da sociedade. A gente está criando mundos paralelos dentro do mesmo mundo, entendeu? A gente pensa assim, seria legal. Eu vi tem um canal aí que eu voltada a questões do extremo da Ásia, inclusive na época da pandemia, conversaram com o ministro da Saúde da Coreia do Sul. Cara muito racional, inteligente e tal, mas ele apresentou umas questões. A gente olha É de o Asian fora, a gente Boss? acha. Hoje em Boss. Quem quiser dar uma olhadinha, depois pode só digitar aí Asian Boss aí no YouTube. É muito É, legal as qualidade conversas. o canal, viu? Muito bom. Muito bom mesmo. Mas aí o que acontece? A gente descobriu conversando com o cara que todos nós somos seres humanos, entendeu? A gente tem os nossos problemas e o que que o coreano tem de problema no geral? Você não consegue controlar a taxa de natalidade, que é o problema que o cara estava falando ali. Você imagina aí, você está precisando de gente nascer, mas ainda vem ainda uma pandemia. E você não pode perder gente. E ao mesmo tempo, você não pode forçar o povo a se reproduzir. Se o povo não quiser e não estiver vendo um ambiente favorável para se reproduzir, ele não vai se reproduzir. Ele vai realmente controlar, porque ele não consegue custear o próprio custo de vida. Como é que você vai controlar a economia para o custo de vida não disparar? Como é que você vai fazer Ainda mais o gatilhos? que o caos sucateia, né? Provavelmente educação, saúde, para você. Não, pô, se eu tiver um filho, eu vou querer pôr na escola boa, vou querer ter um plano médico, um insurance, não seja lá o que for. O cara não vai querer até que tenha condições de tal, né? A minha seja Exatamente. acidente, né? Exatamente. E aí uma coisa vai levando a outra, e o que ele falou assim: se você não tem como controlar as pessoas, não tem como controlar a economia. A economia você não vai lá e regula. A gente já viu um exemplo, com todo respeito aí, tem gente que chama, eu considero um ditador, né? Vamos falar do cara da região ali do Oriente Médio, que tem uma lua e uma estrela na bandeira e é vermelha, beleza, gente? Fala pra ele que não dá pra controlar as pessoas. Não, mas o que que ele foi lá? Ele tentou na canetada mexer na economia. Sabe o que aconteceu? Inflação de 3.000%, 4.000%. Acabou com o dinheiro do país, o país não tem mais controle sobre O, o o dinheiro, tudo capitalismo não desvalorizado. permite controle artificial de nada, cara, é receita pro caos.
É isso nesse sistema atual. E aí o cara da Coreia falou assim: não tem como controlar. O custo de vida está inviabilizando as pessoas poderem se reproduzir. Elas não estão conseguindo custear o próprio o custeio. A população que tem atual, a estrutura do jeito que a Coreia e o Japão funcionam as pessoas se matam por uma vaga numa empresa top, através de se matar por uma vaga numa faculdade top. Se você não consegue isso, você fica à margem da sociedade, você pega empregos ruins. Então a sociedade já é montada para selecionar, entendeu? Selecionar do selecionar, mas aí a população está decaindo. Então, por que você vai selecionar e você não vai aproveitar a totalidade da população para você utilizar ela? Você não vai conseguir mais. E aí um problema vai indo em cima do outro, você não consegue forçar. Você pode tentar aumentar tudo que for, estruturar o que for, mas você não controla as pessoas. E as pessoas têm, entendeu, formas de reagir com contextos, né, de ambiente. Se não for favorável, ela não vai fazer as coisas. E aí você vê um mundo desse, ele vai chegar para você e vai dar uma resposta simples. População despencando, produtividade não está alta, custo de vida está elevado, nós precisamos da automação. Ele vai chegar e vai falar isso. Precisa para todas as áreas que não conseguem atender, vamos enfiar automação, porque o povo não vai conseguir manter. Podia ter Entendeu? alguma espécie de regulamentação governamental que dissesse o seguinte: automação é permitido, né? Salvo se há mão de obra suficiente. Tal. Seria interessante, né? Ele, por exemplo, inclusive com denúncia, fala, ó, tá a empresa lá, tá automatizando mais do que pode, hein? Aí tem quem confessa, fala, ó, a gente tem uma fila, hoje a população, sei lá, dá números antigos aí do Brasil, 13% da população desempregada. Ó, então, você vai trabalhar para assim, assim, assim. Só que o que o pessoal vai falar? Pô, tá tirando liberdade, tá tirando não sei o quê, tá atrapalhando na concorrência. É que nem foi, precisou-se, né? É um absurdo isso, mas o Brasil precisou criar leis que exigem contratação de pessoas com deficiência, né? Ou com algum tipo de necessidade, etc, né? Que antigamente não se fazia contratação por Vol- preconceito mesmo. Voltou. Voltou. Hum. Então, Diga. às vezes, por isso tem a necessidade da regulamentação. Que nem, por exemplo, se você não forçasse a CLT a falar, ó, a pessoa vai trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana, ou 5 dias por semana, não mais do que isso, vai tirar tantos dias de férias. Se não tiver na lei, acabou. Tu vai pensar que nego vai manter isso? Você não vai, cara. Se não for por força de lei, vira terra de ninguém, vira zona, vira bagunça. Que o certo seria o caminho, né? Vai ter que começar pela quantidade ou pelo nível de automação de certas indústrias, né? Você taxar proporcionalmente ao que ela produz, o que ela teria que ter de pessoas para conseguir custear uma Devolver renda, com renda básica, né? renda básica universal e também para manter o sistema social, saúde e tal e outras coisas mais, né? Porque senão volta a virar um funil de concentrar muito numa parte pequena, né? E o resto da população ficar circulando com pouca grana embaixo. E aí o que a gente fala, né? Que é complicado a gente falar. Quando você tem mercados que não tem ninguém trabalhando, você precisa de gente que consuma, né? O capitalismo precisa da roda consumo e trabalho e grana, né? Aquilo ali girando. No melhor dos mundos, a pessoa deve ter um pouquinho de propriedade para ela conseguir morar, né? Não ter um teto. Mas aí a lógica os elos são consumo e dinheiro na mão através do trabalho. Se você rompe esses dois, você rompe aqui, por exemplo, não vai ter gente com dinheiro para consumir na outra ponta. Então, por que você vai ter o propósito de ter mercados autônomos se você não vai ter massa de mão de obra consumidora, entendeu? Ou pessoas que são consumidoras, se você tem um elo rompido. Esse elo rompido não pode ser mantido, vai ter que ter medidas para conseguir manter, se quiser manter o capitalismo, né? Se quiser manter o jeito que o sistema funciona, você não pode romper nem o consumo, você não pode romper nem a grana na mão do povo, né? Isso é muito claro e direto e simples, né? Sabe um problema grande que a gente não falou ainda? Hum. A automação vai aumentar. Se a automação facilita a vida de alguém, outros alguém também vão querer automação. A automação exige uma quantidade X, Y aí de elementos e recurso, matéria-prima que não é infinito. Né? É aço, é ferro, é componente elétrico, vai cobre, vai bronze, vai ouro, vai... não é infindável. A gente tem uma quantidade limitada, né? Aí o que que vai acontecer? Mais ou menos como aconteceu a questão lá né, então, Revolução Industrial, quem conseguiu participar já conseguiu tirar vantagem disso, foi industrializando, foi poluindo, não sei o que tem. Agora tá a campanha global dos países aí hipócritas, não posso usar outra palavra, de chegar, por exemplo, para uma Índia e falar assim, ó, vai devagar no seu desenvolvimento aí, já tem muito CO2 no mundo, né? Vai sempre, então, você polui o mundo há um século ou dois, a hora que chega a minha vez tem que parar, vai a merda.
né? Então, como que você vai mostrar para você, nossa, olha que legal como é aqui no meu país. Aí como é que vai... Ah, o outro quer também, ah, mas não dá, só dá para eu fazer isso. Não dá para todo mundo fazer. Então, tem gente que acha, né? Aí tem gente que continua ainda assim insistindo em negar certas coisas. A gente está vendo exemplos, infelizmente, de impacto, né? Que a gente está vendo no Brasil no momento em relação a algumas devastações e exaurindo recursos que a gente não podia estar exaurindo, né? E chegando no limite de algumas partes, vai ter desbalanço de chuvas que a gente já está tendo, né? Que era para ter chuva mais distribuída, que tinha no passado, né? Se distribuía muito mais, eu conseguia ter uma produção muito mais Tá eficiente, né? ferrando o microclima, velho. Secou Hum, tudo. Então, a gente nem vai falar sobre isso. A questão é, tirando esse fato que tem gente que nega esse tipo de coisa, vai chegar vai chegar não, a tendência é chegar nesse momento de que não vai ter mais essa discussão, ah, você pode consumir, pode poluir, eu não posso. Porque isso daí eu entendo a relevância disso, porque países desenvolvidos realmente fizeram muita besteira e depois querer falar a regra para o outro não vai dar mesmo. Realmente, de fato, esse é um problema. Só que vai chegar então, a tendência é chegar num ponto tão grave que o povo não vai ter nem tempo de respirar, porque talvez tenha enxurrada, secas muito fortes e tal, temperatura elevando e outras coisas mais, que não vai ser uma questão de, ah, então é uma escolha. Não, não é uma escolha. Chegar num ponto que pode ficar, entendeu? Pior. Pior eu tenho certeza que, quase certeza que vai Insustentável, ficar. né? Agora, é insustentável a ponto de pessoas morrerem por questão climática. A pessoa está numa faixa do globo, não pode ficar aqui. Vaza daqui que se você ficar, o seu cérebro não funciona direito, você tem problema cognitivo, problema de circulação, porque a temperatura oscilou e o corpo não estava pronto para ter esse tipo de oscilação. A gente já falou no passado sobre isso, né? Que a gente chegando num ponto, e até para falar por quem está chegando nesse ponto, é, com uma automação e uma capacidade de produção alta, a única coisa que vai ser limitante é o insumo para produzir aquilo ali. E talvez Matéria-prima. e talvez a programação, do jeito que estiver sendo feita, se ela vai entender, olha, estamos produzindo demais, isso aqui vai ficar um excedente, um estoque em excesso desse produto, vamos reduzir ou vamos parar a produção, porque realmente isso aqui não vale mais a pena para a gente, né? Não vale mais a pena a gente produzir mais, porque a gente não vai conseguir vender mais. Mas a gente não sabe, porque existem problemas, a gente sabe disso. Quando tem um ser humano numa hierarquia, ele quer atingir metas, né? A gente é moldado a não só trabalhar, mas trabalhar e gerar produtividade muitas vezes que é ineficiente. O cara só quer empurrar para ele receber o dele e o resto que se lasque. Mas nos top 10, né, dessa variação de 2017 a 2022, da proporção, né, de automação a cada 10 mil habitantes, 5 anos, né? Na janela de 5 anos, quanto cresceu, né? isso, aí a gente vai pôr aqui em cima, né, por períodos aí, talvez longos ou curtos, a gente não sabe, né, mas vai estar aqui Coreia do Sul primeiro, né, Alemanha, Japão, China, Suécia, Suíça, Estados Unidos, Itália, Canadá e França. Você está vendo aqui, se a gente conseguir pontuar, os que estão, que a gente consegue notoriamente reconhecer, Itália, né, que está tendo queda não tão acentuada quanto o Japão, mas está tendo queda de população. Estados Unidos não está tendo queda clara, né, mas está começando a ter um movimento, né, contrário de taxa de fertilidade. Suíça, ricos e população pequena, né? Suécia, Hum. depois de movimentos para sistema social e tal, população está tendo cada vez menos filhos, cada vez mais individualista, problema de população, né, de renovação. Imigração foi tentada utilizar muito na Suécia e está tendo, no momento, problema social entre locais, né, e pessoas que migraram. Notoriamente, isso aí você consegue achar no YouTube, né? China, Uhum. China, eu acredito que a China seja o fator externo mais estranho aqui de todos eles. Tem uma É o população maior gigante. salto, né? Não, a população está decaindo, mas é uma população gigantesca, na casa dos bilhões, né? E tá É. o salto de automação num país que está cheio de gente. Japão está decaindo, Alemanha está decaindo a população, Coreia do Sul está decaindo. O único que foge dentro dessa lógica de população é a China, indiretamente ali, né? Mais ou menos Não ali. precisaria da automação, não para substituir mão de obra, né? Talvez Mas para maximização de lucro, né? para se manter no top do top da produtividade, se manter competitiva no mercado atual. Ela vai lá e fala assim, vamos agora produzir, ó. E aí tem uma outra questão que a gente não está falando. A China, atualmente, ou de um tempo para cá, tornou a mão de obra dela mais cara. Então ela está vendo a mão de obra ficar mais cara, é bom, porque o povo recebe mais. Mas ao mesmo tempo, ela não consegue manter competitividade para mandar produtos baixos, né, de custo baixo, ou de outras coisas mais para o resto do mundo. O que que ela vai tentar fazer o movimento? Produzir em Dark Factory, entendeu? Fábrica escura, para tirar o povo de dentro, e já que o povo está mais bem instruído e tá em mão de obra, né? Talvez ele tirar o povo da mão de obra escrava também, né? Que tem alguns lugares que tem. Tirar desse tipo de trabalho. A automação entra também nesse ponto.
de dar dignidade pro povo. Mas ao mesmo tempo, você entende? É um tapete, você tá puxando, tá indo, o tapete tá indo e voltando. Você puxa o tapete, o cara cai. Ah, Dá não, com a agora eu mão, vou tira ali. com a outra, né? E aí como é que fica o negócio? Como é que você vai conversar com o chefe de estado da Coreia do Sul e da China? E como é que você vai? O cara vai dizer, ó, mas se a gente puxa aqui, puxa ali, sobra o pé para fora, a mão, o braço, o corpo não consegue entrar inteiro. É complicado a questão, né? A gente falou ali, listou ali. A automação é fato, e se um fizer, o outro vai fazer, porque é a mesma lógica da guerra. Se um cara vai lá e demonstra que está se armando, não sabe, não tem guerra nenhuma, o cara que é o vizinho dele vai dizer, mas por que ele está se armando? Isso aí tá meio estranho, hein? Esse cara tá se preparando para tentar me invadir, ele vai fazer uma coisa, e aí de forma preventiva ele vai lá e se arma, porque ele vê o outro se armando. Aí ele olha aqui, mas o Então, outro. Aí, então quer dizer que ele tá se armando também, como eu, então eu sabia, ele tava querendo me invadir, mas não tava me falando. Ele vai lá e coloca uma ogiva nuclear do lado. O outro vê assim, nossa, o cara se armou, vou colocar aqui uma ogiva, e aí vai descalonando. Indiretamente, a produtividade é isso. Se um país ficar menos produtivo, ele começa a ver o outro avançando, ele diz, não, eu vou ficar para trás na automação. Toca aqui, ó, amigo, a é a automação aqui, primeira ó. lei do Kiko, né? O Chaves ou a Chiquinha compra um negócio, o Kiko tem que ir lá e ter também, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, chegou até o final, muito obrigado pela sua audiência. Te convidamos aí a se inscrever no canal se você é novo. A cada 15 dias a gente lança conteúdo novo. Toda quinta-feira não, quintas quinzenais. A gente também tá no Spotify e nos outros streamings aí de podcast que você tiver acesso no seu celular, tablet ou computador.